Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas. E este capítulo de hoje vai desenrolar aqui um pouco dessa batalha contra os filisteus. Nós vamos ver aqui nesse contexto que Saul, novamente, ele com esse jeito dele de tomar atitudes, faz um voto ali onde pede para que ninguém coma nada. Isso faz com que ali os soldados fiquem enfraquecidos. Jonatas, seu filho, não sabia que o pai havia dado essa ordem, come o melzinho ali. Fica empoderado para ir para a batalha e isso traz consequências. E fica conosco até o final deste capítulo que você vai ver o desenrolar de tudo isso. E eu tenho a certeza que você vai aprender muito com esse contexto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, em Migron, e o povo estava com ele, eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Então, entre os desfiladeiros, pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, outra. Uma se chamava Bozés e a outra Sene. Uma delas o erguia ao norte, defronte a Miquimás, e outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós, outros, então ficaremos de onde estamos e não subiremos. Se nos disserem: parai até que cheguemos a vós, então ficaremos onde estamos e não subiremos a ele. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isso vos servirá de sinal. Então, olha só, até aqui a gente vê o quê? Que Jonatas, ele foi ousado, né? Ele estava com esse escudeiro. Um escudeiro de guerra, ele vai ajudar a carregar as armas, não é verdade? Só que a gente sabe que quem possuía as armas eram os filisteus. Que o povo de Israel não tinha armas, só quem tinha espada até então era Jonatas e Saul. Então quer dizer, esse escudeiro, ele poderia ao pé da letra estar carregando apenas ali o seu escudo. O escudo de Jonatas está apoiando ele ali, né, junto dessa empreitada. Só que Jonatas, ele foi muito preciso com as suas palavras. Ele colocou diante de Deus: ó, se o Senhor for conosco, eles vão pedir para a gente subir. Ali a gente vai ter a confirmação de que Deus vai nos entregar essa vitória. E o moço, né, o escudeiro que estava com ele, confiou nele. Falou: não, assim, né, Deus é contigo, vamos lá. E ali eu vejo aqui também que quando um servo de Deus se posiciona, né, e as outras pessoas que estão ao redor vão sentir firmeza, né? Se você é esse um que se levantou na sua casa para buscar pela sua casa, pela sua família, para se posicionar em oração, continua no seu posto, não baixa a sua guarda, porque aos poucos todos vão ver Deus na sua vida. O Rodolfo foi um que se levantou. Quando ele se converteu, a mãe dele, né, os familiares, ninguém
Seguir a Cristo, né? Seguir a Cristo. E não foi fácil, né? Nem sempre, na maioria das vezes não vai ser fácil. A gente não é porque aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador na nossa vida e como Senhor, que vai ser só bênção, só vitória, não. Não adianta a gente querer ser hipócrita aqui, trazer a ilusão, né? Trazer a ilusão que é só flores, que é só bênção, não. A gente está sujeito a passar por lutas sim, por aflições, né? No dia do meu batismo eu já passei por situações com a minha família, mas dali eu entendi que não seria uma caminhada fácil, assim como não foi fácil para nenhum, né? Daquele que seguiu a Cristo, né? E a gente tem que permanecer firme, perseverante, né? Não desistir, mas persistir nessa caminhada, né? Porque Deus vai nos conceder a vitória. E aí, olha para vocês verem, né? Então, dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos. Lembra, né? Que eles estavam todos escondidos? Em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós. Era o que eles queriam ouvir. Subi a nós e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então subiu Jonatas de gatinhas. Ele subiu, né? De gatinho ali. E o seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição. E os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, né? Aqueles espiões ali de Saul que estavam ali à espreita, espiando, viram que Jonatas tinha avançado e o que ele estava fazendo aí, viram aquele rebuliço. E eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Os filisteus ficaram assustados, gente, porque só 2 homens estavam fazendo ali um estrago, né? Porque quando Deus está numa peleja, não adianta, não importa a quantidade. Deus é Deus e Ele vai e Ele arrasa. Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aias: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Então Saul falava ao sacerdote. O alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: disseste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro. E houve muito grande tumulto. Também com os filisteus dantes havia hebreus, que subiram com eles ao arraial. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Avém. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes do anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo que absteve de provar pão, todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo. E estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um povo, teu pai conjurou solenemente o povo e disse: maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: meu pai turbou a terra,
Ora, vede como brilham os meus olhos, por ter eu provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou de despojo dos seus inimigos. Porém, desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus desde Miqumas até Aijalon. O povo se achava exausto em extremo. E lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e os comeram com sangue. Disto informaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: procedeste aleivosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: espalhai-vos entre o povo e dizei-lhe: cada um me traga o seu boi e a sua ovelha, e matai-os aqui e comei. E não pequeis contra o Senhor, comendo sangue, com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi de que já lançara a mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que lhe edificou. Disse mais Saul: desçamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemo-nos até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: faze tudo o que bem te parecer. Versículo 37. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei no encalço dos filisteus, entregá-los-ás nas mãos de Israel? Porém, aquele dia Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para aqui, todos os chefes do povo, e informai-vos e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu. Ninguém entregou Jonatas. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas de outro. Então disse o povo a Saul: faze o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: tão somente provei um pouco de mel, com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda, tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas, para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram para a sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, e contra os reis de Zoba e os filisteus, e para onde quer que se voltava era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Os nomes de suas filhas eram da mais velha Merabe e da mais nova Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainoã, filha de Aimás. O nome do general de seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. Que história, né? Que situação trágica, né? Que está sendo esse reinado de Saul, né? Fazendo tudo controverso que Deus pede e as consequências, né? Ele é muito emoção, né, gente? Ele é muito afoito, né? Afoito. E acaba agindo de forma insensata
e colocando até a vida dos seus em risco, né? Sim. Porque ele fez esse voto com o povo, e uma vez que o filho dele não tinha ouvido, né? Acabou se abstendo ali, né? Acabou se lambuzando, né? E no outra, mel. foi muito insensato, porque eles estavam há dias escondidos. Então, a hora que eles avançaram, que eles tinham a oportunidade de comer dos despojos, e imagine, gente, um mel puro ali, né? É um banquete. Um banquete. E eles não poderiam ali provar, não poderiam se fortalecer. Uma pessoa sem alimento, ela fica enfraquecida. Se o Espírito de Deus for com ela, não vai ter problema. Deus fortalece, enfim. Teve uma pontinha de mel que fez com o Jonatas. Agora, a gente vê aqui a consequência de tudo isso, né? Um verdadeiro desastre, e ficou mal para ele perante o povo, né? Porque ele fez um voto que no final do dia ele teve que descumprir. Sim. Né? Quem salvou a vida de Jonatas acabou sendo o povo. E a gente vai ver no decorrer, né, agora do capítulo 15, é uma situação pior ainda, porque Samuel vai dar uma ordenança para ele, né, por intermédio de Deus, uma mensagem ali para ele descer para pelejar contra os amalequitas. E é para destruir tudo, não para deixar nada, e também não pegar os despojos de guerra. E aí ele vai fazer o contrário, né? Infelizmente, fica a dica aí, e a gente acompanha isso no próximo devocional, no capítulo 15 de Samuel, 1 Samuel. Amém? Senhor, meu Deus e amado Pai, Sim, nós te damos graças, ó Deus, por mais essa rica oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede estarmos aqui nesse dia lindo, nesse dia preparado pelo Senhor, podendo, Senhor, sentir o Teu toque, a Tua presença, Pai. Que a gente possa cada dia, Pai, estar alicerçado, Senhor, na Tua palavra, essa palavra que nos liberta, que nos traz entendimento, Senhor. Que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, Senhor, porque é o Senhor que provém tudo na nossa vida, Pai. Nós devemos sim, Pai, buscar cada dia, Senhor, esse alimento que vem do alto, esse maná, Pai. Que é a Tua palavra, Senhor, que nos edifica, que nos faz forte, que nos faz ser humanos melhores a cada dia, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, fazer fluir em nós e através de nós, Senhor, o Teu Santo Espírito, Pai. Que a gente tenha, Senhor, para dar e não tomar emprestado, Senhor. Que a gente possa trazer, Senhor, bom ânimo aos cativos, Senhor. Que a gente possa trazer vigor, Senhor, de vida através da Tua palavra, Senhor. E andar, Senhor, nos Teus mandamentos, nas Tuas ordenanças. É o que eu lhe peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. E luz que clareie o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.